E aí, pessoal, tudo bom? Mais um exemplo aí, agora falando de placas aí, né, de carros. Eu estou fazendo vários exemplos para vocês, porque se nós estivéssemos dentro de uma sala de aula, esses exemplos todos apareceriam. Então, normalmente as perguntas mais frequentes é sobre placas de carro, sobre telefone, número de telefone, que depois a gente vai falar, sobre senha de banco. Então, o que normalmente os alunos me perguntam em sala de aula é o que eu estou colocando agora para vocês, tá certo? Então, aqui, eu coloquei interessante aqui, olha, eu pesquisei, vou mostrar para vocês, 3 placas. Como era a placa antigamente, né? Da época que eu comecei a dirigir, provavelmente o pai de vocês também, ou a mãe de vocês aí, que é essa placa amarela aqui, a placa atual e como vai ser a placa do Mercosul. Tá? Então, só para vocês terem noção. Então, essa placa antiga, aqui, olha, essa aqui que é a placa antiga, que era antes da nossa, ela era composta por duas letras, ó, duas letras, e era composta por 4 algarismos, tá? Então, 2 letras e 4 algarismos. Essa placa era uma placa estadual. Então, cada estado tinha a sua placa. Essa aqui, por exemplo, é uma placa aqui, olha, que vocês estão vendo, que é do Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Tinha um problema que era o seguinte, às vezes o cara no Rio de Janeiro tinha essa placa aqui, e em São Paulo também tinha uma placa igual, com as mesmas letras e com os mesmos algarismos. Então, o que acontecia? Você chegava numa situação em que o indivíduo no Rio de Janeiro vinha para São Paulo, era multado, a multa caía para o carro de São Paulo, ou então para não dar essa bagunça não caía, era uma festa, né? E também começaram a ficar o que limitadas as quantidades, porque veja bem, numa placa dessa aqui, olha, eu vou fazer a conta para vocês, a gente vai ter a seguinte coisa. Toda vez que eu falar em letras é alfabeto latino, tá? Então são 26 letras vezes 26. Então, só em relação às letras, já que elas podem repetir, você tem 676 possibilidades, tá, ó, de letras. Só de letras, assim, A com A, A com B, A com C, A com D. Se você fizer isso aí no tapa, uma por uma, você vai ver que você vai chegar nisso, né? Nos algarismos, teoricamente, eu posso usar qualquer algarismo. Então, na parte dos algarismos, eu teria 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Tá? Como eu estou falando, isso é uma coisa teórica. Eu sei que na prática, por exemplo, essas placas do tipo, sei lá, AA0000, a gente só vê na porta de despachante, né, de enfeite. Essa placa, acho que não é usada. Mas, teoricamente, ela pode ser produzida. Então, como eu estou falando em números de possibilidades, você tinha aqui 10 mil, não. Então, só em relação aos números, dá para você ter 10 mil, né, combinações aqui diferentes. Em relação às letras, 676. Multiplicando isso aqui, ó, você vai ter 676, 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4. Eram possíveis você ter 6.760.000 placas. Só que isso daí é fazendo o quê? Você imagina num estado como São Paulo, que tem uma quantidade assim muito grande de habitantes, como que você vai fazer? Vai chegar uma hora que você vai ter mais, por exemplo, carros do que placas, tá? Então isso daí você teria que ver. Eu vou ver aqui quantos habitantes tem exatamente São Paulo, porque de cabeça a gente acaba falando atualizado, ó. Vou colocar aqui, estado de São Paulo. Não, estou fazendo a pesquisa aqui com vocês ao vivo. Olha, o estado de São Paulo ele tem 44 milhões de habitantes. Tá? 44 milhões de habitantes, o estado de São Paulo. Então, essa placa aqui, por exemplo, que dá essa capacidade, para São Paulo já era. Tá? Com 44 milhões de habitantes, se você for aumentando e vai aumentando a quantidade de carros, e veja que isso aqui vai assim, a cada ano que vai tendo emplacamento novo, vai aumentando a quantidade, aumentando. Porque os carros antigos, a placa, ela continua com ele. Nem que o carro vá para desmanche, etc., continua. Não é que vai passar para outra. Então chega uma hora que não dava.
Então, o que se pensou? Falou assim, vamos mudar. Já que essa placa antiga não dá conta, né? Vamos fazer uma placa que aumente essas possibilidades. Então, acho que aqui ficou bem claro, né? Olha, 26 da primeira letra, 26 da segunda, 10, 10, 10, 10. Agora, o que acontece? Na placa nova, eles pensaram em fazer o seguinte. Na original, eu tinha 26 possibilidades, aqui eu tinha 26, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 10. Esse número é daquele. Daí pensaram assim, ó, se a gente aumentasse apenas um número nessa placa aqui antiga, se eu aumentasse apenas um número, eu ia multiplicar as possibilidades por 10. Ia dar 67 milhões. Tá? Ia ajudar, mas não ajudava muito. Daí falaram assim, então foi o seguinte, vamos colocar mais uma letra? Daí a gente faz o quê? A gente aumenta a placa antiga 26 vezes. E fazemos o seguinte, já que vai aumentar tanto, para diminuir o roubo, para não ter mais erro de identificação de placa, a gente faz uma placa o quê? Nacional. Tá? A gente faz uma placa nacional. O que quer dizer uma placa nacional? Quer dizer que aquele número, essa placa, por exemplo, ABC 1234, se é que ela existe, deve existir mesmo, não sei nem se foi feita por... Mas essa placa, por exemplo, ela é única. Então, se essa placa está em Curitiba, somente esse motorista com esse carro em Curitiba tem essa placa. Não existe mais essa placa igual no Brasil. Então, cada pessoa no Brasil vai ter uma placa diferente. Então, facilita isso para identificação, para evitar roubo de veículos, coisas do gênero. Então, ó, 26 vezes 26 vezes 26, só isso aqui, ó, dá 17.576. Então, tem 17.576 combinações de letras. Então, se, por exemplo, placas que começam com as letras A, B e C, você tem, ó, 17.576 placas com essas letras. E assim por diante. Então, para cada combinação, para cada triozinho aqui de letras, você tem 756 placas, tudo bem? Então, se eu perguntasse para vocês, tem uma placa que começa assim, com as letras B, C e N, tá? Eu consegui verificar o veículo de longe, eu peguei as 3 iniciais do veículo, das letras, mas mesmo assim, só sabendo as letras, vão existir, teoricamente, 17.576 veículos que começam a placa com essas letras, tá? Agora, o que ocorre? Fazendo essa conta, né? Aqui vai dar, vezes 10.000, vamos escrever esse númerozinho aqui, ó, vai dar 17, 5, 6, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vamos separar as casas aqui, são 175 milhões de placas diferentes. Quer dizer, nós temos aí 220 milhões de habitantes no país, não é todo mundo que tem um carro, mas é uma quantidade expressiva de placas, tá? Expressiva. Agora, o que fizeram aqui agora? O projeto do pessoal é fazer a placa do Mercosul. A placa do Mercosul eu vou ter que explicar depois para vocês, tá? Mas só para mostrar o que aconteceu. Ele passou a ter, ó, ele passou a ter 4 letras, tá? Ela vai ter 4 letras e 3 algarismos. Só que essa placa, ela não vai ficar só nisso daí. Ela vai ter uma coisa mais interessante, nós vamos ter que ver mais para frente, que agora não dá para explicar. Porque se a gente olhasse só nisso, ó, 4 letras e 4 algarismos, vocês já teriam, ó, 26 vezes 26 vezes 26, 26 elevado à quarta, né? Dá vezes aí 3 algarismos vezes 1.000. Você teria aqui uma possibilidade, só nesse caso aqui, de 456 milhões de placas diferentes. Só que, veja só, essa placa aqui, ela não obrigatoriamente tem que estar nessa ordem, porque todas as nossas placas antigas, pelo menos aqui no Brasil não está. Na Argentina eu vi que estava, quando eu viajei para Buenos Aires, ele já tem essa placa, bastante lá. Mas lá tem uma ordem. Antigamente tinha, ó, era letra, letra e algarismo. Letra, letra, letra e algarismo. Agora aqui nessa daqui não, ficou meio festiva a coisa, né? Ó. É isso que a gente tem discutido. Porque você tem, olha, letra, 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 algarismo, letra, algarismo, algarismo.
Então isso aqui poderia ter essas mesmas letras, esses mesmos algarismos em outra ordem. Então aqui você teria que calcular também essa permutação que nós vamos fazer depois. Não é só esse número aqui. Seria um número bem maior. Nós vamos aprender a fazer isso depois. Tá? Um número bem maior. E eu acho que não foi um pouco de roubada esse tipo de coisa. Porque deveriam ter feito, como eu falei para vocês, como eu vi na Argentina lá, que tem todas as letras na frente e os números atrás. Então fica mais fácil você visualizar, de você entender. Aqui no Brasil não, aqui o pessoal misturou essas placas. Então dá algum problema assim de visualização absurdo. Por exemplo, de longe, você pega uma placa assim, por exemplo, o 0 e a letra O. Tá? O 0, teoricamente, ele é cortado, né? Para aparecer na placa. Como ele não aparece cortado, é que eu não tenho nenhum exemplo aqui para mostrar para vocês. Mas é assim, ó, se vocês olharem na rua, essa daqui vai ser a letra O. Esse aqui vai ser o 0. Ele tem um pedacinho faltando aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem esse pedacinho faltando para diferenciar. Por exemplo, o I, tá? E o 1 é ridículo. Olha aqui, ó, o 1 e o I de longe, você confunde. A gente não confunde, como nessa placa antiga aqui, que é atual, essa branca, porque o número 1 está no lugar do número 1. O I está no lugar do I. Aqui não, né? Aqui eu estou falando algarismo e número, mas como a gente está usando, como um número é formado por um algarismo, tanto faz, se lá algarismo ou número aqui não tem problema. Então aqui, pessoal, vocês vão ver que essa placa nova aqui do Mercosul, que é essa daqui, ó, tá? Ela vai dar muito problema, viu? Vai dar muito problema. Vai ser boa para quem não quer ser multado, porque de longe não há santo que vai conseguir enxergar se é 1, se é I, se é 0, se é O, a sequência que ela tá, porque não existe uma sequência fixa para letras e números, tá bom? Então aqui eu queria que vocês tivessem essa noção para vocês entenderem o porquê que as placas eram assim, era como essa aqui amarela, né, que era antiga, por que ela mudou para essa branca, que eles colocaram uma letra a mais, que era para aumentar em 26 vezes a quantidade de placas, e por que agora nós tivemos essa placa aqui para o Mercosul. Porque essa placa no Mercosul, teoricamente, ela vai ser o seguinte, só vai existir uma placa no Mercosul inteiro. Então, por exemplo, se o carro está emplacado no Brasil com essa placa aqui, com essa sequência, só tem aqui no Brasil. Não vai ter na Argentina, no Chile, sei lá, nos outros países do Mercosul, no Uruguai, iguais. Tá? Então é isso que vai ter o lance. Então, essa placa amarela, ela era estadual. Era só para cada estado brasileiro. Então ela tinha que dar conta disso. Quando a placa virou nacional, precisou aumentar uma letra, que era para dar conta do país inteiro. Agora que a placa virou Mercosul, que é para todos os países da América do Sul que fazem parte do Mercosul, então ela teve que aumentar mais uma letra no lugar do número, tá? Espero que vocês tenham entendido e sanado essa curiosidade que todo mundo pensa aí sobre essas placas, tá bom, pessoal? E essa placona grande aí do Mercosul, mais para frente eu explico, quando der permutação, como que a gente calcula, tá bom? Um abraço para vocês, eu vou ficando aqui, vocês aí espero que se cuidem, seja tudo bem com vocês, tá certo? E não esqueça de, na hora de assistir o vídeo, etc., fazer algum comentário do tipo, estou assistindo, gostei, não gostei, presente, dê o ar da sua graça aí, tá bom? Abraço, pessoal, tchau!